Agora eu fiquei magoado. Eu pensei que você ia falar, poxa, irmão, vocês estão mais afins que eu vá embora logo, é? Mas eu queria falar essa noite com você sobre um tema que é muito importante, que é sobre intercessão, o que é, e te contar algumas experiências que a gente tem passado. O que é intercessão? Que negócio é esse? Intercessão, irmãos, ela é muito mais do que uma oração. Oração faz parte da intercessão, mas intercessão não é apenas orar. Aliás, a palavra intercessão, ela significa colocar-se entre as partes. Por isso que se usa a expressão brecha. Por isso que Ezequiel fala que Deus está à procura de alguém que se coloque na brecha. Eu não sei se você sabe, mas em 1900, na época da Segunda Guerra Mundial, que foi de 40 a 45, Hitler ele havia planejado um bombardeio fulminante contra a Inglaterra. Isso é dado histórico. E aí o que aconteceu? O serviço de espionagem da Inglaterra descobriu e comunicaram à rainha: Hitler está planejando um ataque e ele vai acabar com toda a infraestrutura da Inglaterra e com certeza Hitler vai invadir a Inglaterra como já invadiu a França e conquistou a França e os grandes povos da Europa. Praticamente na Europa ficou a Inglaterra. Aí o que a rainha fez? A rainha chamou o primeiro-ministro, Winston Churchill, e eles fizeram o seguinte, eles falaram: olha, nós não podemos vencer a famosa esquadra aérea alemã. Nós não temos condições de vencê-los. Então a rainha teve a seguinte ideia: vamos convocar a Inglaterra inteira para orar e jejuar. Para que Deus tenha misericórdia de nós. Você sabe o que aconteceu? No dia em que foi planejado o ataque, os alemães simplesmente não conseguiram bombardear a Inglaterra. Por quê? Porque houve um nevoeiro tão grande, tão intenso, que eles não sabiam se eles iam atingir o mar, se eles iam atingir cidades, se eles iam atingir campos. Então veja a força que há numa intercessão. Porque é literalmente você colocar-se no meio. A Neuza Tioca, ela conta no livro dela, Deus Quer a Sua Cidade, quando ela era missionária da CEPAL, ela disse que Billy Graham fez uma das maiores conferências, chamada Geração 74, no Maracanã. Na época, eu sou de 66, e eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro da mobilização que foi essa famosa Geração 74. E o que Billy Graham fez? Billy Graham chamou a Neuza,
E ele pediu a ela que ela organizasse grupos de intercessão pelo Brasil, e foram até o Maracanã orar. E há uma foto célebre que circula na internet do Billy Graham sozinho no Maracanã, antes da conferência, ele sozinho, ele orando e intercedendo por aquele lugar. E foi uma das maiores conferências que houve. Quantos ministérios que nasceram ali. Foi ali que Billy Graham lançou uma palavra profética sobre o Brasil, de que o Brasil seria um celeiro de missões. Então veja o poder da intercessão. Há um outro relato também, na cidade de Medellín, isso está disponível na internet. É só você digitar transformação, que são cidades que foram impactadas pelo poder da intercessão, e uma delas é Medellín, onde um pastor chamado Júlio, ele organizou grupos de intercessão pela Colômbia inteira, para que a Colômbia pudesse responder ao Senhor. Não sei se você sabe, depois do que aconteceu, a família mais rica que dominava o tráfico de drogas na Colômbia, a família de Pablo Escobar, essa família, ela foi pulverizada. Muitos foram presos, outros morreram. Então nós estamos lidando aqui, irmãos, com assuntos que são muito importantes e que a gente deveria dar um valor muito grande. Há um outro relato bíblico do rei Davi. Quando o rei Davi, ele faz um censo sem a autorização de Deus, ele se deixa ensoberbecer, ele permite que a soberba entre no coração dele, e ele resolve fazer um censo. E o Joabe fala para ele: olha, não faz isso, não tenta Deus, mas ele quis arriscar, como se fala hoje, ele quis pagar para ver. E aí Deus dá uma visão para ele, e ele vê um anjo com uma espada desembainhada para passar por Jerusalém. E ali ele clama a Deus e fala: Senhor, fui eu que pequei, a culpa não é deles, fui eu. E ele clama a Deus por misericórdia, e Deus fala para o anjo: mete a sua espada na bainha. Há um outro texto clássico que você conhece, em Gênesis, capítulo 18. É muito forte esse texto, irmãos. Porque Jó intercede pelo seu sobrinho Ló. Só que Ló habitava numa cidade extremamente promíscua, que não é muito diferente das nossas cidades. Eu não sei se você sabe, mas o nosso país, infelizmente, principalmente nas regiões do Nordeste, se incentiva muito o turismo sexual de crianças. Tem sites na internet, principalmente na Dark Web, que é mais profunda que a Deep Web, onde crianças são leiloadas para adultos. Onde órgãos são leiloados com pessoas vivas. Onde crianças
12, com 8 anos, são leiloadas para pedófilos. E muitas vezes com autorização dos pais. Muitos pais iniciam a vida sexual dos filhos eles mesmos. É que estamos filmando. Senão a gente poderia falar de coisas que ouvimos da ministra Damares quando estivemos em Brasília, que a gente pensa que não é o Brasil. Então, Sodoma e Gomorra não era muito diferente. E Deus se indignou com aquela cidade e disse: vou destruí-la. E Abraão, ele vai e ele intercede. Por aquela cidade, e ele começa dizendo: Deus, se houver ali 70 justos, o Senhor vai destruir essa cidade? Deus disse: não. Por amor desses 70 não vou. Você conhece o texto? Está lá em Gênesis 18. Depois ele fala: Senhor, se houver ali 50, o Senhor vai destruir? Não. Por amor a esses 50 não vou. Mas sabe o que mais me atrai nesse texto, irmãos? É aquilo que está escrito no verso 16 de Gênesis 18. Onde o Senhor diz: depois os visitantes se levantaram, ou seja, os anjos, que foram prometer um filho a Abraão e Sara, e entre esses anjos Jesus estava lá, foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma, e Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Preste atenção no verso 17. Grava isso no seu coração. Aí o Senhor disse a si mesmo: não vou esconder a Abraão o que pretendo fazer. Que privilégio, hein, irmãos? Que privilégio. Como é que você chama, irmã? Ana Paula? De eu chegar para você, Ana Paula: olha, eu vou fazer algo muito grande no Guarujá, mas eu não posso esconder de você. Eu vim falar para você o que eu vou fazer antes. E eu ficaria muito honrado se Deus fizesse isso comigo. E você? Olha, eu vou fazer algo muito grande. E é interessante, irmãos. Todos nós, eu acho que o Espírito Santo está gerando algo no coração da igreja. Porque eu tenho ouvido muita gente falar. Eu converso com muita gente. Até quem não é crente. Eu tenho ouvido gente falar: olha, vai acontecer algo muito grande no Brasil, o ano que vem. Quem está sentindo isso? Até pessoas não crentes. Deus falou: eu vou destruir Sodoma, mas eu tenho alguém, que eu tenho uma aliança, e esse alguém tem um sobrinho que mora lá. E olha que Ló era um encardido, hein? Você já leu a história de Ló? Cara, sem vergonha, ele deu uma de João sem braço no tio dele, desonrou o tio dele. Ele olhou, escolheu as Campinas, e Abraão falou: tá bom, você quer as Campinas, você quer os pastos verdes, e eu vou para a montanha.
Mal sabia Ló que a montanha é um lugar onde Deus fala. Aonde Moisés falava com Deus? Na montanha. Aonde Jesus orava? Na montanha. Aonde Jesus trouxe o grande sermão do monte? Na montanha. Aonde o rosto de Jesus se transfigurou? Na montanha. Abraão escolheu pelos olhos da fé. O Ló escolheu aquilo que os seus olhos humanos acharam melhor. E quem que prosperou mais na Bíblia? Quem? Mas Abraão tinha um sobrinho lá. Irmãos, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, essa aliança foi estendida ao seu sobrinho Ló. Ei, você que está aqui, presta atenção no que eu estou dizendo. Você pode estar passando um problema muito grande em casa, com seu filho, seu marido, sua esposa, seus pais. Mas eu quero dizer algo para você. Você tem uma aliança com Deus. Presta atenção. E a tua família entra debaixo dessa aliança. A tua família está protegida por essa aliança. O Senhor fala para o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, quando ele fala do casamento, que ele diz que o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa crente. A esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. E os filhos são protegidos por causa desta aliança. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Você pode estar passando lutas muito grandes em casa. Na sua casa talvez você esteja sendo até desonrado ou desonrada. Você olha para os seus filhos e você não acredita que esse ser que foi gerado com tanto amor, hoje ri da sua fé, zomba da sua fé, e às vezes te xinga e te ofende. Ou você, filho, filha que está aqui, que viu os teus pais te gerarem, hoje você talvez esteja vendo o papai ou a mamãe querendo ir embora de casa. Eu quero dizer algo para você. Há uma aliança. E a tua família, ela entra debaixo dessa aliança. Ela é protegida por essa aliança. Ela é guardada por esta aliança. Ela é escudada por esta aliança. Então, irmãos, no Salmo 25, verso 14, essa palavra eu creio que foi escrita para intercessores. Aonde está escrito assim, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Eles ensinam as condições da aliança que fez com eles. Intercessor é íntimo de Deus. Por que que Deus ouvia as orações de Moisés? Quantas vezes Deus chegava e falava: chega, eu vou destruir esse povo, eu não aguento mais, eu vou destruir esse povo, vou acabar com esse povo, e eu vou fazer de você, Moisés, uma nova nação.
Vocês já leram esses textos? Ou eu estou falando besteira? Quantas vezes Deus disse, eu vou destruir esse povo? Aí o que Moisés fazia? Por que Deus ouviu a oração de Moisés? Porque Moisés tinha tanta intimidade com Deus, Moisés era um intercessor tão convicto, que ele orava o que Deus queria que ele orava. O intercessor, ele passa a ter uma intimidade, uma comunhão com Deus, e porque ele conhece a palavra de Deus, e ele vai orar o que Deus quer que ele ore. Intercessores são amigos de Deus. Nós temos inúmeros exemplos de intercessores na Bíblia. Nós temos Samuel. Samuel 12, 23, 1 Samuel 12, 23, Samuel diz assim, eu não posso parar de orar por vocês. Eu não posso deixar de rogar a Deus por vocês. Fala a verdade, você que é pai, você que é mãe que está aqui, seus filhos com 18, 19 anos, às vezes eles querem sair, e você fica com o coração apertado, porque você sabe como o mundo é, e você ora, você clama a Deus, você intercede por eles, e você só descansa quando você ouve eles chegando em casa. E a coisa fica mais forte ainda quando os abençoados sabem, e eles são espertos, eles conhecem o negócio de celular, e eles lá deixam de um jeito que... Porque a gente sabe quando alguém visualiza a mensagem que ela fica azulzinha. E eles são tão abençoados que eles sabem fazer com que o negócio não fique azulzinho, e você liga, ninguém responde. Eles rindo, se divertindo, brincando, e você lá, 11 horas da noite, 11h30 da noite, meia-noite, e você não sabe quando ele chega em casa, se bate, se beija, se abraça. Não é assim? Sabe, irmãos, isso é que move o coração de um intercessor. A minha mãe, ela foi uma intercessora de mão cheia, ela só fez até a 4ª série primária. Mas nós somos em 5 irmãos. Meu pai também só fez até a 4ª série primária. E eles abriram mão de muitas coisas por nós, como muitos de vocês aqui, pais. Abriram mão pelos seus filhos. Investiram na educação dos seus filhos. Eu fui ter o meu primeiro celular, eu acho que com 30 anos. Os abençoados dos meus filhos, quando fizeram 9 anos, já tinha celular. Já tinha. Que iam para a escola? Ah, pai, mas esse celular não dá para tirar foto. Ah, pai, esse celular não tem Instagram, não é um smartphone. Quantas coisas que a gente se privou, não é? Ah, não, pai, eu quero a maçãzinha. Pô, mas vai ver o preço. Vai ver o preço do 12. Ela está na boca de qualquer jovem adolescente, quer ver? Você aí, quanto? Você de amarelo, você de laranja. Quanto está custando um iPhone 12? Alguém sabe? Quanto? 6 mil reais.
Mais, né? Olha aí, ó. Então, qualquer adolescente, é que eles estão sendo ali, né? Mas tenho certeza que sabe o preço. E você vai, não tem problema, eu vou lá na Casas Bahia, eu faço em 48 vezes. Mas eu dou esse Pro. Eu dou o iPhone 12. E o filho fica todo feliz. E não tira uma foto com você, só com os amigos. Só com os amigos. Pai, para com isso. Mãe, para, mãe. Então, o que move o coração de um intercessor? É exatamente esse amor. De interceder, de clamar, de buscar. Deus fala lá em Tiago, capítulo 1, Deus fala, Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Eu tenho certeza, eu estou vendo muito adolescente jovem dando risada, eles não quiseram falar, mas eles têm na ponta da língua o preço do iPhone, e estão pedindo a Deus para os pais darem. Olha aí, ó. A ponto de Deus falar, Abraão, meu amigo, eu não posso esconder nada. É muito interessante porque quando nós falamos dos profetas, e os profetas são amigos de Deus, porque está escrito em Amós que Deus não vai fazer nada sem revelar aos seus servos os profetas. É importante que a gente entenda o seguinte, que hoje, na aliança que temos em Cristo, a nossa palavra, ela está fundamentada, tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Então, o que o intercessor faz? Senhor, o Senhor falou. É tão interessante, por exemplo, quando você vê, por exemplo, Jeremias, se você ler o livro de Jeremias, Deus chega para ele e fala assim, para de orar, porque eu quero exercer o juízo sobre a nação de Israel, mas a tua intercessão não deixa. Presta atenção, irmãos. Deus fala para ele, não ora mais, porque a tua oração me impede. Irmãos, isso não é um nível de comunhão e de intimidade. Não é qualquer Zé Ruela que pode chegar na presença de Deus e... Não, irmão. Espera aí, a coisa não é bagunçada não. O reino de Deus tem ordem e decência, a coisa não é bagunçada não. Então, você tem que ter vida com Deus. Eu estou usando pessoas aqui, falando de pessoas que tinham vida com Deus. Mas sabe o que é legal? Todos eles, Tiago capítulo 5 vai nos falar que eram pessoas como nós. Por que Deus ama o intercessor? Por uma razão. Porque o intercessor, ele revela um dos ministérios de Jesus, porque em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz que Jesus vive a interceder por nós. É muito interessante porque nós vemos
na palavra, aqui em Mateus, capítulo 9, verso 37 e verso 38. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 9. Verso 37. Diz assim: então disse aos discípulos: a colheita é grande. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Essa palavra, peçam ou rogai, né? É clamor. Mas essa palavra mandar ou enviar tem duas palavras no grego para enviar. Uma é apóstolo, que são os enviados, mas tem outra palavra que é equibalo. Essa palavra equibalo literalmente significa empurrar com força, expulsar. Essa palavra equibalo, ela é usada no caso de expulsão de demônios. Então olha a força da palavra de Jesus, como Jesus está colocando uma força na palavra. Rogai ao Senhor para que expulse. É como se fosse o parto. Qual irmã aqui que teve parto natural? Parto foi natural. Quando a irmã teve o filho, veio as constrações, não veio? E o que aconteceu? Não houve todo um esforço da própria natureza fazer com que essa criança nascesse? É como se o corpo estivesse expulsando. Não foi assim? Graças a Deus que hoje existe cesárea, toma lá um monte de anestesia. Quando acorda, a criança já nasceu. Mas o parto natural, há todo um trabalhar da própria natureza, da mãe e do próprio feto, que aquela criança tem que ser expulsa do corpo. É essa palavra que Jesus está usando, equibalo, expulse. Está falando assim, Senhor, Jesus está botando uma força nessa palavra, irmão, que é muito mais do que enviar. Isso é um clamor de um intercessor. E olha, as coisas no mundo espiritual, elas são geradas, é igual um parto. Quando você ora e você profetiza, você está gerando no mundo espiritual. A intercessão é exatamente isso. Eu vou interceder por isso. Eu vou clamar a Deus por isso.
Isaías declara: eu não vou dar silêncio, eu não vou parar de orar a Deus enquanto eu não ver Jerusalém colocada como nação, como cidade alta, elevada. Nós usamos exemplos aqui sobre as guerras, nós usamos exemplos bíblicos. Por exemplo, uma igreja que tem uma intercessão forte, as coisas fluem com uma facilidade muito maior. Quando você tem intercessores maduros, porque fazer parte da intercessão não é para qualquer um. Você não pode colocar o maior fofoqueiro da igreja na intercessão. Porque senão, porque você vai ouvir coisas que são estratégias de oração. Então são pessoas que eu chamo essas pessoas de sonar. O que é um sonar? Sonar é algo que tem nos submarinos, que detecta quando está chegando alguma rocha ou alguma embarcação. Era muito usado na guerra, para ver se estava chegando algum navio, se estava chegando algum outro submarino. Então os intercessores, eles são esses sonares, aonde eles recebem de Deus as estratégias. E quando eles trabalham em aliança com os pastores, por isso que há um trabalho que não é para poucos. Tem que ser pessoas escolhidas a dedo, para que Satanás não tente essas pessoas e queira fazê-las dominar e manipular. Que aliás, já conversei com vários pastores, que a grande dificuldade que eles têm em ter intercessores na igreja é por causa do espírito de Jezabel, de controle, de manipulação. Por quê? Porque escolheram pessoas com problemas na alma. Paulo era alguém que ele reconhecia o poder da intercessão, porque ele fala em 1 Coríntios 16, 8 e 9, ele diz: orem e intercedem por mim, porque estou para abrir uma grande porta para mim, e já tem muitos inimigos. Quando você tem essa equipe que funciona em harmonia com o trabalho pastoral, a coisa funciona que é uma maravilha. Irmãos, eu presenciei casos de respostas de intercessão maravilhosas. Uma delas é que eu fiz, nós oramos muitos anos para que o muro de Berlim, muitos aqui nem sabem o que era isso, mas eu vivi essa época, quando as duas Alemanhas, por causa da guerra, elas ficaram divididas. A Alemanha Ocidental era da OTAN e a Alemanha Oriental era comunista, era do Pacto de Varsóvia. E durante muitos anos nós oramos para que era impossível que uma nação tivesse um muro que dividisse essa nação. E nós oramos a Deus e clamamos a Deus. E o que aconteceu? Em 89 eu vi a resposta da minha oração. Quando aquele muro literalmente vem abaixo. Eu me lembro do testemunho de duas irmãs que nós oramos, o Brasil inteiro orou por duas missionárias que foram sequestradas em Angola. As irmãs missionárias da Igreja Batista de Santo André, da primeira Igreja Batista de Santo André, as irmãs Horvates, elas foram sequestradas pela milícia angolana. E olha, nós oramos como nação, como Brasil, pedindo a Deus para que elas fossem libertas. E aí elas foram libertas.
Os de cabelinho branco aqui talvez vão se lembrar, porque isso ficou famoso, apareceu em várias redes de televisão. Outra coisa também, um outro testemunho que eu vejo que é muito interessante, foi o que aconteceu na nossa cidade, quando nós chegamos em Cajamar. Era uma cidade dormitório. O que é uma cidade dormitório? É aquela cidade onde as pessoas moram, mas elas trabalham em outros municípios. E aí nós começamos a fazer caminhadas proféticas. Nós andávamos pela cidade, andei a pé pela cidade várias vezes, com o meu chofar, profetizando, tocando meu chofar, subia os montes e descia os montes. Quantas vezes subia nos montes e clamava a Deus? Hoje a nossa cidade, ela tem uma das rendas per capita maiores das regiões da Grande São Paulo. É uma cidade que cresceu, que progrediu, sabe, que expandiu, que hoje tem muitas empresas. Eu moro num bairro que antes era só mato. Eu não sei se você crê em ato profético, mas ato profético caminha junto com intercessão. Eu vi uma casa, eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu cheguei naquela casa nova, ninguém tinha morado, achei linda a casa. O que eu fiz? Falei, eu vou começar a andar em volta, no quarteirão. E comecei a fazer isso, comecei a andar e dar a volta. Passava, jogava óleo dentro da casa. Essa casa é minha. Mas você não tem dinheiro, a casa é minha. Quantas vezes eu ouvi o diabo falar, você não tem dinheiro, a casa é minha. Eu não me movo pelo aquilo que vejo. Aí um dia, eu liguei para o corretor, porque a gente primeiro tem que preparar o terreno, irmãos, tem que orar. Aí o corretor, tá bom, então vamos ver a casa. Aí peguei, enchei minha mão de óleo, entrei dentro da casa, fui passando a mão em tudo que era lugar, todos com essa casa é minha, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o quarto dos meus filhos, aqui vai ser a minha sala, aqui vai ser minha sala de jantar, essa casa é minha, essa casa é minha, essa casa é minha. E o corretor, tudo bem, eu estou vendo você falando, não, fica tranquilo. Ele era desviado. Eu falei, não, eu estou pedindo a Deus para abençoar. Falei, amém, ora mesmo, pastor, eu preciso de vendas. Hoje eu moro nessa casa. Nós mandamos 3 vezes a proposta de financiamento para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil devolvia. Eu falava, Deus, essa casa é minha. Sabe o que Deus fez? Deus tirou a gerente, colocou um outro cara. Falou, eu achei uma proposta sua. Vem aqui, vamos conversar. Aí fomos lá. Não, olha, a gente deu uma remanejada aqui no banco, sabe? Abriu uma linha de crédito. Manda a proposta de novo. Aí nós mandamos a proposta. Aí o gerente falou, olha, está interessado ainda? Estou. Aí tá bom, vamos fechar. Aí chega a notícia, a casa já foi vendida. Eu falei, não, essa casa é minha. Aí o que aconteceu? Conheço o vizinho que mora lá, ele é pastor também, o vizinho da casa. E ele falou que quando chegou o cara que ia morar na casa, o comprador, chegou lá com o dono, os caras quebraram o pau. Aí ele falou, ele gritou, o dono da casa, eu não vendo essa casa para você nem por 1 milhão. Aí o corretor, você está interessado na casa? Ela voltou de novo. Falei, lógico, é minha. Hoje eu moro nela.
Você crê nisso, irmão? Porque eu aprendi algo. Eu aprendi algo, eu e ela. Se 2 ou mais concordarem, eu faço. Sabe por que muita família não vai para frente? Porque não tem concordância. Porque o marido quer A, a mulher quer B. Mas quando tem concordância entre um casal, irmão, ninguém segura essa família. E a gente orando por essa situação. Senhor, nós queremos aquela casa. Eu não estou contando isso para você. Ai, nossa, como ele é espiritual. Ai, mas eu não tenho essa fé. Não, irmão. Eu sou pó. Mas eu aprendi que o reino de Deus é movido por princípios. E existe algumas chaves que Deus nos dá. E quando a gente pega essa chave e coloca ela na fechadura na hora certa, que é o Kairos de Deus, essa porta abre e a gente entra. Eu aprendi algo com o apóstolo Paulo. Eu criei, por isso eu falei. O que Paulo quer dizer com isso? Que a fé, irmão, ela nos impulsiona. Por isso, olha para alguém que está do seu lado e faz aquela cara de crente fervoroso e fala para ele: deixa de andar por aquilo que você vê. Sabe, irmãos, quando a gente estava organizando, eu nunca quis ser presidente de conselho. Mas um dia resolveram me colocar. Eu fiquei 4 anos lá. E tinha uma galera que, olha, perturbava. Aí eu falei: Deus, ou eu estou certo, ou esses caras estão errados. Senhor, tira dessa cidade quem está errado. Porque esse pessoal está dando trabalho. Eram líderes evangélicos. Sabe o que aconteceu, irmão? As denominações que esses caras participavam, começaram a transferir, eles saíram da cidade. Aí você fez feitiçaria evangélica? Não, eu não sou macumbeiro evangélico. Porque eu fui muito claro na oração, falei: Senhor, tira quem está atrapalhando. Se sou eu, me tira. Se é essa galera, Senhor, faz algo. Eu aprendi algo, irmãos, a nível de intercessão. Quando tem concordância entre eu e ela, o céu se abre. E quando você reúne os filhos e coloca os seus filhos para orar, a bênção é dobrada. Em nossa congregação nós oramos pela missão Portas Abertas. Nós clamamos a Deus para que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos que sofrem perseguição em outras nações. Porque tem gente agora que está sofrendo por causa de Jesus.
Eu quero ler para você um texto bíblico. E eu gostaria que você pensasse muito bem sobre isso. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 9, diz assim a partir do verso 1. Que Deus encontre gente assim aqui. Há duas categorias de pessoas nesse texto que nós vamos ler. Que o Senhor encontre pessoas aqui que façam parte de um grupo que nós vamos ler aqui. Então ouvi que gritava em alta voz dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade. O Senhor estava dizendo, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver um sinal, ou seja, aqueles que choram e gemem pelas cidades, não vos achegueis. Começai pelo meu santuário, na minha casa. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. E havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra ao intercessor. Clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra.
O Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porei sobre a cabeça deles e farei recair as suas obras. E eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cintura estava o estojo do escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. O que aqui aprendemos nesse texto? Essa noite. Que Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas que chorem, que não suportam mais a iniquidade nesta cidade. Eu não estou dizendo de sair e quebrar tudo, mas da gente sair e entrar na presença de Deus e falar: Senhor, chega, eu sou morador nessa cidade, eu sou tua igreja, e eu clamo, Senhor, o teu reino. Muita gente, irmãos, muita gente quer justiça, mas tem muita gente também que não quer o Deus da justiça. Só quer justiça, mas não quer saber do Deus da justiça. Mas não se engane, não terá justiça sem o Deus da justiça. Tem muita gente agora clamando por socorro, por misericórdia. Tem muita família destruída. Tem muita família que está desestruturada, que está perdida. E a igreja, ela tem autoridade para entrar no reino espiritual, no mundo espiritual, porque Jesus falou para Pedro: eu dou a chave para você, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu, aquilo que você desligar na terra, será desligado no céu. Sabe o que Jesus está falando? Que há uma autoridade quando o povo de Deus se reúne, e através da nossa oração, da nossa intercessão, o mundo espiritual ele se move. Deus está querendo gerar esse clamor, esse choro. Já está começando a haver um mover aqui, um agir de Deus. Pessoas que não se conformam mais com o estado de pecado das suas casas, das suas famílias, ou até da própria igreja. Pessoas que não se conformam e sentem aquela vergonha que vem de Deus, sabe? Porque muitas vezes o intercessor, ele vai refletir aquilo que Deus está sentindo. Por isso que é algo profético. Nós não estamos falando aqui, irmãos, sabe, de fazermos política, não. Não adianta, as pessoas estão achando que um homem que vai mudar esse país, não vai não. Ah, vamos ter um congresso cheio de crentes, e a bancada evangélica nos envergonha. Não, não é isso não, irmão, que vai mudar. Sabe o que vai mudar? É quando a gente entrar na presença de Deus, como igreja de Cristo, em aliança, em unidade, e declarar: Senhor, perdoa, tenha misericórdia. Eu me arrependo, Senhor, pelos pecados da minha cidade, como fez Daniel, como fez Neemias, como fez Esdras. Esdras, no capítulo 9, diz: Senhor, nós pecamos, nós pedimos o perdão. Daniel fala, e em Daniel 9, Senhor, a nós cabe o corar de vergonha, porque nós pecamos.
O intercessor é aquele que se identifica com os pecados. Irmão, há um clamor que sobe diante de Deus, que são milhares de crianças que são abortadas nessa nação, com o consentimento de autoridades. Escuta o que eu estou dizendo, toda criança que vem ao mundo, que é rejeitada pelos pais, Satanás vai e adota essas crianças, porque os pais são autoridades espirituais, e quando os pais dizem, não, eu não quero, Satanás, tá bom, eu quero, dá para mim. Dá que eu quero, eu vou educar, eu vou tomar conta, e depois a gente se pergunta, por que a nossa juventude está cada vez mais alienada de Deus? Sabe, irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo da gente bater no peito, porque não adianta, o avivamento que Deus tem falado que vai vir, e ele virá. Mas primeiro tem que haver da nossa parte um quebrantamento, onde eu tenho que reconhecer o meu pecado e o pecado da minha casa, da minha família, da minha nação. Ah, pastor, mas não fui eu, mas você é crente, você é sacerdote. Sacerdote é aquele que entra na intercessão, na brecha. E ele diz, Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Jesus falou, eu dou a chave. O que eu vou falar aqui é muito sério. Se nós perdermos essa oportunidade, irmãos, nós vamos nos arrepender tremendamente. Porque os céus estão abertos sobre o Brasil, presta atenção no que eu estou dizendo. Palavra do mandatário maior dessa nação, ele disse, não estou fazendo apologia dele, nem dizendo para votar nesse ou naquele, mas quando ele disse, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, esse cara, ele como autoridade do Brasil, talvez ele nem saiba o que ele falou, ele abriu uma porta espiritual enorme, para que a igreja entre lá e ocupe no reino celestial. Eu não estou falando para a gente ter um ministério só de crentes. Mas eu estou querendo falar de uma porta espiritual que foi aberta. Essa porta está aberta. A gente não pode perder essa oportunidade. Quando Jesus parou diante de Jerusalém, depois de ter entrado e ser aclamado como rei, ele se ausentou de Jerusalém, ele ficou no monte e ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis fazer como a galinha faz com seus pintinhos, porém tu não quisestes, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. Deus está visitando essa nação, irmãos. O Brasil pode viver o melhor período da sua história. E a igreja, ela é responsável por isso. Deus, ele está se movendo aqui. Esse choro que está vindo de você, você está sendo um instrumento de Deus.
Porque Deus está bradando, meu povo, acorda. Deus está dizendo, usa as armas que eu te dei. Eu já te dei as minhas armas. Se revista do capacete da salvação, se revista da couraça da justiça, sabe, calce os pés com a preparação do evangelho da paz, coloque o cinto da verdade, pegue em suas mãos o escudo da fé e a espada do Espírito. Irmãos, o mundo inteiro está olhando para o Brasil. Eu tenho ouvido muitas pessoas de fora da nação brasileira. Eles estão dizendo que eles amam vir no Brasil ministrar, porque eles veem coisas no Brasil que eles não veem em outros lugares, em outras nações. Muitos economistas, muitos países querem investir no Brasil. Deus está mostrando o Brasil para o mundo. Isso é resposta de muitos anos de intercessores, como Neuza, como Valnice, como Géser Cardoso. Pessoas que rodaram esse país inteiro fazendo atos proféticos, ungindo, enquanto muitos, é louco, é louco, é louco, é louco. Deixa falar, irmão. Quem anda no profético e no apostólico, não perde tempo ouvindo essa galera incrédula. Faz o que Deus manda e acabou. Se eu fosse parar para explicar o que eu faço, eu não teria ministério. Eu não teria tempo, só ficaria dando justificativas. Porque na minha cidade me chamam de louco, me chamam de tantas coisas. Mas eu não ligo. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei o que está sobre mim. E sabe o que acontece? Quando Deus marca esses que choram e gemem, Deus cuida deles, porque Deus falou, eu vou proteger. Quando a calamidade vier, esses vão estar protegidos. Esses vão estar protegidos. Irmão, tem muita gente que acha que tem que ter uma igreja enorme para poder influenciar. Humanamente, sim. Mas sabe o que eu ouvi na Costa Rica do apóstolo Rony Chaves? Ele falou assim para mim: igreja relevante é aquela igreja onde o crente sabe quem ele é. Porque não adianta nada você ter uma multidão, 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, se ninguém sabe o que é. Agora, quando você tem um grupo de pessoas que sabem o que são, o que Cristo fez por eles, e o que eles são em Cristo Jesus, irmãos, aí a coisa vai. Esses que choram, esses que gemem, são poupados. E Jesus fala: bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Sabe algo que é maravilhoso? Depois de tudo que Jó passou, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele, sabe quando? Quando ele começou a orar pelos seus amigos.
intercessão. Deus cuida dos intercessores. Deus ama os intercessores. Hoje à noite, cada um de nós aqui está sendo desafiado para algo. Talvez nem todos serão. Mas eu quero dizer algo para você. Todos nós que estamos debaixo da nova aliança em Cristo, nós podemos interceder e clamar. Porque Jesus Cristo nos deixou a oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino e a tua vontade seja feita, como ela é feita no céu, seja feita aqui na terra. Talvez o seu chamado não seja, porque intercessor são pessoas levantadas por Deus. Mas eu quero desafiar você que está aqui. Quantas vezes eu andei pela minha cidade, no meu bairro, passando pelas ruas e casas e orando o Pai Nosso. Porque para mim não é reza não. Porque foi Jesus que fez. Fala a verdade. Você acha que existe uma oração mais poderosa que a de Jesus? Eu acho que não tem. A minha oração não chega perto da dele. Mas ele falou, eu vou deixar algo para vocês aqui. Porque os discípulos perguntaram para ele, Senhor, fala aí, qual que é o segredo da tua unção? Porque a gente anda com João e a gente vê coisas tremendas. A gente vê arrependimento, a gente vê quebrantamento, mas a gente não vê milagre. Agora, andando com o Senhor, a gente vê milagre. A gente vê morto ressuscitar, a gente vê cego enxergar, a gente vê paralítico andar. Fala, Jesus, qual é o segredo? Jesus fala, tá bom, eu vou ensinar vocês como eu oro, como eu falo com Deus. Pai Nosso. Então tira da sua cabecinha que isso é uma reza. Isso é uma oração poderosa, irmãos. Quando a gente sabe o que está fazendo, quando a gente entende o que está escrito lá, isso é poderoso. Quero convidar você a se posicionar diante de Deus. Eu quero convidar você essa noite a se ajoelhar. E vamos ter um momento de clamor. Aqueles que puderem, se ajoelhem. Se você não pode, não faça. Mas se você pode, dobre os seus joelhos diante de Deus. E clame a Deus em primeiro lugar por sua família. Depois clame pela igreja de Cristo. E finalmente, clame pela cidade que você vive.